Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico. Esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, envelhecimento saudável. E o seguinte, eu já comentei com vocês que eu leio todos os comentários de todos os vídeos que eu posto e a partir dos comentários vem ideias para fazermos novos vídeos. O último vídeo que eu postei que foi muito polêmico foi o vídeo sobre leite, os malefícios do leite, por que não devemos tomar leite. E deu muito comentário, inclusive hoje, estava acabando de ler aí 1427 comentários, para um vídeo é bastante. E desses comentários, os mais comuns foram perguntando sobre algumas formas de utilizar coisas que saem do leite, que são provenientes do leite. Como, por exemplo, o kefir de leite, a manteiga ghee e o mais polêmico de todos, o whey protein. Então, os próximos vídeos aqui do canal eu vou fazer falando sobre, respondendo estas perguntas que as pessoas fizeram. Hoje eu vou falar sobre manteiga ghee. E para a gente iniciar o nosso conteúdo aqui, eu preciso primeiro comentar alguma coisa que eu espero que vocês aqui do canal já saibam, que isso não seja novidade para ninguém, que é a questão do consumo de gordura. Será que consumir gordura faz mal? Inclusive isso vai gerar um vídeo, vou ter que fazer um vídeo só falando sobre isso, desmistificando e explicando o porquê que comer gordura não pode ser associado a malefícios ao organismo, coisa que por décadas foi trazido como uma verdade, né? As pessoas acreditavam que infartávamos porque comíamos gordura e também engordávamos porque comíamos gordura. A gordura, ela não engorda, bem pelo contrário. Você pode, inclusive, emagrecer comendo gordura. O que engorda é o consumo de carboidratos refinados, carboidratos simples. Ou também o consumo de qualquer alimento numa quantidade maior a que o teu organismo consegue processar, né? Isso é óbvio. Comer gordura, consumir gordura, é altamente necessário para um balanço nutricional adequado. Por quê? Porque muitas estruturas do nosso corpo, elas dependem de gordura para funcionar adequadamente. Se a gente começar falando da menor unidade do nosso organismo, que chama-se célula, se a gente desenhar uma célula aqui e falar sobre célula, uma das partes, não posso falar uma das partes mais importantes, mas uma parte muito importante da célula é a membrana, que está desenhada aqui, né? Dentro da célula a gente tem núcleo, a gente tem mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, rugo, todas as organelas que já aprendemos na aula de biologia. Essa célula aqui, que tem uma membrana, essa membrana ela é constituída por gordura. É gordura que compõe a membrana celular. Olha a importância de você consumir esse nutriente. Outra coisa importante, já falamos aqui, tem vídeo meu, tem um vídeo que fala sobre hormônios, especificamente tem um falando sobre testosterona, e eu mostro num quadrinho chamado Cascata Esteroidal, eu mostro que todos os hormônios esteroides do corpo, que entra cortisol, testosterona, estrogênio, vitamina D que a gente chama erroneamente de vitamina, né? Ela é um hormônio e ela é considerada um hormônio esteroidal. Todos os hormônios esteroidais do corpo são provenientes da gordura. Então a gente precisa de gordura para viver. Fato, ponto. No século, na era que estamos, continuar falando que gordura faz mal para a vida é, no mínimo, ingenuidade. Obviamente que eu tenho gorduras boas e tenho gorduras ruins, assim como todo alimento, né? Se eu falar de carboidrato, eu tenho carboidratos bons e eu tenho carboidratos ruins. Então, quando eu defendo o consumo de algum alimento de um grupo, estou defendendo o consumo da parte boa, né? Só dos bons. Eu não vou estar aqui falando para você que você precisa consumir óleo de girassol, óleo de canola, essas gorduras ruins, né? Isso não, de jeito nenhum. Você não vai comer fritura. Você precisa de gorduras boas. Onde é que você tem boas fontes de gordura? O abacate, o coco, as oleaginosas, azeite de oliva. E hoje vamos falar de mais uma fonte de gordura boa para o nosso corpo,
que seria a gordura do leite. Manteiga ghee é um tipo de manteiga que utiliza a gordura do leite. Então, quando eu fiz o vídeo do leite, o que eu disse lá? Eu falei para vocês que o leite tem muita coisa que faz mal para o corpo, mas que tem coisas que fazem bem. Obviamente, é um leite feito para... Eu estou falando leite de vaca, né? É um leite feito para o consumo do bezerro, para alimentar o bezerro, para desenvolvimento do bezerro. Então, é óbvio que no leite vão ter algumas coisas boas, mas para o corpo humano ele não serve, porque, acabei de falar, ele serve para atender as necessidades do bezerro. Mas você pode tirar algumas coisas do leite, separar o joio do trigo, né? Separar o que é bom do que é ruim e consumir só o que é bom. Obviamente que daí aqui também, isso é um vídeo que essa minha exposição, ela poderia gerar uma certa polêmica. Por quê? Porque tem toda a questão também da crueldade de alguns lugares que fazem a produção do leite, né? A gente sabe que, de certa forma, o leite da vaca ele é o alimento para atender o bezerro. Em algumas propriedades, a vaca ela tem o filho dela, né? Que é o bezerro. O bezerro ele é afastado da mãe, porque esse leite ele vai ficar todo ele sendo retirado para fazer produtos ou lácteos, ou mesmo para vender o leite para o ser humano. Então existe uma certa crueldade que envolve alguns lugares que são produtores de leite. E eu estou falando isso já, por quê? Porque eu sei que quando eu faço um vídeo, vem os comentários embaixo de pessoas que gostam de expor o seu ponto de vista. Então eu concordo com isso, concordo que a gente tem que sempre avaliar o alimento num todo, né? Principalmente questão de crueldade dos animais. E falando em relação a essa questão, para você fazer a manteiga ghee, você vai precisar da manteiga. Então, já que eu toquei nesse ponto em relação a tipo de produtor, quando você pensa em adquirir um produto que veio do leite, um derivado do leite, é óbvio que existe uma diferença na alimentação que aquela vaca teve, né? Tem empresas que vendem produtos extremamente caros, derivados do leite, que tem todo um cuidado de que a vaca vá pastar num pasto totalmente livre de agrotóxicos, de pesticidas, de contaminantes ambientais, toxinas. A gente sabe disso, né? Porque, como tudo na vida, existem produtos que são vendidos até como artigos de luxo, quase, né? Dentro da gastronomia isso não é diferente, né? Quando você vai comprar caviar, você vai comprar queijos, existem marcas que vendem produtos muito, muito mais caros. Por quê? Porque tem esse cuidado todo com o tipo da alimentação da vaca, aonde a vaca foi criada, o ambiente que a vaca foi criada, se a vaca foi submetida a estresse ou não, se ela foi criada solta ou confinada, tem tudo isso, né? Então, assim, eu sugiro que se você tiver interesse em consumir a manteiga ghee, o primeiro ponto importante aqui é você pesquisar da onde vai sair a manteiga que vai ser usada para produzir a manteiga ghee. Porque aqui em Porto Alegre, eu estou fazendo esse vídeo aqui em Porto Alegre, existem alguns restaurantes que trabalham com gastronomia altamente funcional e que utilizam manteiga ghee, e eles têm inclusive o selo do produtor, né, da manteiga orgânica, que eles conseguem comprar a manteiga orgânica para poder produzir a manteiga ghee. Isso é muito diferente de você ir no supermercado e comprar uma manteiga industrializada, que já passou pela mão da indústria, que já tem ali algum aditivo químico para prolongar o tempo de vida. Então, importantíssimo saber qual a origem da manteiga que você vai estar adquirindo para produzir a sua manteiga ghee. Bom, para quem não conhece manteiga ghee, deve estar pensando, como assim? Eu vou comprar uma manteiga para produzir outra manteiga? Sim. A proposta da manteiga ghee é retirar tudo que não presta da manteiga para que você tenha uma fonte de gordura altamente nutritiva e sem a necessidade de consumir a parte ruim do leite. Ou seja, aqui quando você compra a manteiga, aquele tabletezinho, né, que você compra no supermercado e que inclusive, vamos lá, por mais que eu acabei de falar que não é uma manteiga
saudável, né, essa que você compra industrializada, quando você compara isso com margarina, nossa, não dá nem para comparar, né? Eu não gosto que meus pacientes consumam manteiga, mas se eu tiver que escolher entre margarina e manteiga, 1000 vezes a manteiga. Mas eu repito, não incito o consumo de manteiga. Bom, quando você pega essa caixinha de manteiga, você vai ter aqui a parte da gordura, que é a única coisa boa que vai sair daqui de dentro. Você tem a parte das toxinas, você tem a parte da caseína, que eu já falei muito sobre ela no vídeo sobre leite, e você tem aqui a lactose, tá? Então, você comprou a manteiga para você consumir uma fração boa, você tem que consumir 3 frações ruins. Então, isso não é lógico, né? Na alimentação, isso não é lógico. Você tem que tirar isso daqui do produto. Existe como fazer? Sim, existe. Você pode fazer, inclusive, em casa. E a maioria das pessoas que consomem manteiga ghee produzem a sua própria manteiga ghee. É um processo que chama clarificação. Tanto que a manteiga ghee também pode ser chamada de manteiga clarificada. São sinônimos, é a mesma coisa, tá? Eu não vou ensinar aqui como fazer, porque eu já dei uma olhada e no YouTube tem mais de 100 vídeos falando como fazer a manteiga ghee. Então lá tem vídeos inclusive com imagens mostrando, você pode pesquisar, eu já dei uma olhada em vários vídeos, nenhum deles está falando coisa errada. O processo é muito simples, então qualquer vídeo que descrever ali como fazer, você pode assistir e pode copiar aquilo, tá? Mas basicamente consiste em você colocar a manteiga ghee numa panela para você aquecer ela. E quando você aquece a manteiga, ela vai ficar septada, né? Ela vai se dividir dentro do pote. Ela vai ficar em 3 camadas. A camada de cima aqui vai ser a caseína mais as toxinas. A parte de baixo vai ficar a lactose. E aqui no meio vai ficar a parte boa, que é a gordura. Então, quando você faz o processo de clarificar, com uma espumadeira você consegue tirar aqui essa espuma. Isso aqui é uma espuma que vai ficar. Depois que você tirou a espuma, a manteiga ela vai voltar a ficar na densidade, né, de manteiga, e aqui embaixo vai ficar uma gosma branca, que é a lactose que você tira. Pronto, você acabou de ficar com a única parte boa e saudável. Vamos falar sobre as vantagens, né, os benefícios do consumo dessa gordura aqui. Bom, primeiro que é uma das possibilidades para você cozinhar. As pessoas perguntam muito, Samuel, quais são as possibilidades de gordura para eu usar nas minhas panelas, para refogar, para cozinhar, quando eu vou aquecer a gordura. Vou fazer um vídeo depois mais completo sobre isso, mas basicamente você tem a opção de usar a gordura do leite, que é a manteiga ghee, que é, na minha opinião, a mais fácil pela questão do gosto, ela não deixa gosto na comida. Você tem a opção do óleo de coco, que esse sim merece um vídeo que eu já me programei para fazer, porque ele é muito polêmico, né? Falar sobre óleo de coco gera uma polêmica. E você tem a opção também de utilizar no processo de cozimento a banha de porco, que foi demonizada tempos atrás e hoje a gente sabe que para aquecer é uma boa opção. Obviamente, não estamos falando da banha de porco industrializada, e sim daquela produzida nas propriedades rurais mesmo. A questão do óleo de coco não é muito fácil de se adaptar, porque tudo que você cozinha fica com o gosto do coco. Hoje existem algumas gorduras de coco, óleo de coco sem gosto. Eu tenho medo de usar pela questão do não saber como é tirado o gosto e o cheiro do coco, né? Muitas vezes é adicionado algum produto químico para isso e tal. Eu confesso que eu acabo cozinhando o meu alimento sem gordura. Eu utilizo panelas que eu não preciso de gordura para isso. Bom, vamos lá. Benefícios da gordura que vem do leite. Primeiro deles, talvez um dos mais importantes aqui, seja a presença de um ácido chamado ácido butírico. O ácido butírico
na classificação das gorduras, a gente divide as gorduras em 3 tipos de tamanho, né? Tem as gorduras de cadeia pequena, de cadeia média e de cadeia longa. Pequena não, cadeia curta, desculpa. O ácido butírico, ele faz parte dos ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, faz parte dos tipos de gorduras boas. O de cadeia curta e cadeia média, o óleo de coco e a banha de porco é de cadeia média, também são saudáveis. As de cadeia longa são pró-inflamatórias, não prestam, tá? Então aqui você tem o ácido butírico, que é um ácido graxo que a gente considera anti-inflamatório para a mucosa do intestino. Ele é extremamente importante para a reepitelização do intestino, melhora a função intestinal, melhora as divisões celulares e a formação de novas células intestinais. Muito bom para quem tem doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, retocolite ulcerativa, tá? Extremamente importante. Pacientes que já tiveram câncer de intestino ou que tem uma prevalência muito grande na família de histórico de câncer de intestino, importantíssimo estudar um pouquinho sobre o ácido butírico e as suas propriedades, tá? Então essa aqui é o primeiro que eu vou apontar aqui. Depois você tem aqui o ácido linoleico conjugado, que a sigla é CLA. Isso é muito utilizado, muito vendido nos Estados Unidos por indústrias que vendem suplemento. O ácido linoleico conjugado, ele é uma estrutura, digamos, polêmica, porque é uma gordura que quando a gente estuda a origem dela, que ela vem de um processo de oxidação de gordura, ele é uma gordura trans. Quando você estuda a ideia, né, pela origem, a ideia é que seja altamente oxidativo, ou seja, seja ruim. Só que quando você estuda o que o CLA causa no corpo, você vê que ele trabalha de forma antioxidativa no corpo. Então, ainda existem muitos estudos em andamento para entender melhor essa molécula, mas a gente já sabe que, inclusive, é uma estratégia muito importante em pacientes que estão em processo de emagrecimento. Você tem estudos hoje sobre o ácido linoleico conjugado em cima de grupos de pacientes que estão em acompanhamento para emagrecimento e mostrando que existe sim algo positivo. Então, você tem aqui 2 estruturas já bem indicadas para melhorar a tua saúde. E quando eu falei emagrecimento, já teve gente que abriu os olhos aí, né? Porque isso é algo sedutor para muita gente. Outras coisas importantes aqui, vamos lá, vamos falar sobre a colina. Você encontra colina na manteiga ghee. E a colina é importante porque quando ela se junta com acetil, quem faz a união da colina com acetil é um aminoácido de uma fase intermediária do ciclo da metionina, chama S-adenosilmetionina. Metionina, né? A gente chama isso daqui de SAMe, S-adenosilmetionina. O SAMe, ele junta acetil com colina e vai formar o quê? A acetilcolina. Para quem aqui já fez pré-vestibular, vai lembrar desse nomezinho, acetilcolina, porque todo professor de pré-vestibular falava assim, no momento que você já está estudando lá 12, 13, 14 horas e está vendo que você está lendo, mas não está gravando, é porque a tua acetilcolina acabou. Então para tudo, não adianta mais estudar, vai dormir para formar mais acetilcolina. Por quê? Porque a acetilcolina é o neurotransmissor da memória, da parte de memorização, entendimento e memorização. Então isso aqui é altamente positivo para a cognição, para o cérebro. O cérebro se beneficia muito da acetilcolina. E você tem a colina em grandes concentrações na manteiga ghee. Você também vai encontrar na manteiga ghee uma vitamina escassa no nosso corpo que chama vitamina K2, MK7K2, que essa vitamina tem uma função muito específica de conduzir o cálcio até os ossos, até os dentes, evitando então que o cálcio fique circulando de forma livre no corpo,
Porque o cálcio livre no corpo, ele tende a depositar em artérias, formando arteriosclerose, aumentando o risco cardíaco. Então, vitamina K2 já está mais do que provada ser uma vitamina essencial para evitar doenças isquêmicas. Porém, a maior parte da vitamina K2 que o corpo usa é proveniente da própria fermentação na flora do intestino. Só que a população hoje tem uma flora intestinal altamente patológica, doente. Por quê? Porque consomem açúcar, consomem glúten, consomem alimentos industrializados, embutidos. E isso faz com que o corpo não consiga produzir vitamina K2, sintetizar K2. Então, aumenta o risco cardíaco e também já está provado que aumenta patologias de articulações, doenças degenerativas das articulações. A gente nunca fez tanta cirurgia de joelho no mundo como faz hoje. Então também já tem algumas evidências mostrando que esse excesso de cirurgia de articulações, seja de cotovelo, de ombro, de joelho, também pode estar associado à falta de vitamina K2. E é óbvio que eu não posso terminar esse vídeo sem fazer um comentário. Tem muitas pessoas que escrevem ali embaixo dos meus vídeos, fazem comentários, que eu percebo que são pessoas que são curiosas ou que admiram ou que entendem mesmo da medicina mais oriental, essa medicina chinesa, medicina ayurveda. E dentro da medicina chamada ayurveda, que para quem não conhece eu sugiro pesquisar, ayurveda ou medicina ayurvédica, tanto faz, o ayurveda é a medicina praticada na Índia, uma medicina milenar, 5.000 anos de medicina, e a manteiga ghee é a queridinha da medicina ayurveda, é usada como remédio. Lá é muito comum você consultar com médicos que utilizam a manteiga ghee tanto para o consumo, ingestão, quanto para passar no corpo, porque existe benefício também dessa manteiga no corpo, passando ela no corpo. Então eles costumam colocar ervas na manteiga. Então você vai ter lá vários potinhos com manteiga ghee, cada uma com as suas ervas específicas, que vão ser utilizadas ou para ingerir ou como terapia de pele mesmo, para curar patologias. Então, para quem tiver um pouco de curiosidade, pode pesquisar isso, que a manteiga ghee já vem sendo usado como remédio há 5.000 anos. Bom, pessoal, acho que eu me estendi demais até para falar de um único produtinho aqui, mas como eu vi que foi muito questionado isso no vídeo sobre o leite, eu resolvi fazer um apanhado geral. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Para quem ficou interessado em conhecer um pouco mais, é como eu falei, existem vídeos que explicam e orientam como produzir a manteiga ghee. E eu volto a repetir, é de extrema importância que você procure uma manteiga que seja produzida por um produtor rural da sua região, que tenha um cuidado com o pasto, com a maneira como a vaca foi criada, porque ali você vai estar extraindo realmente algo de bom desse produto. E também acho importante lembrar que não se assustem quando vocês forem fazer essa manteiga, que vocês vão perceber que vocês vão vir com um tijolinho lá de 500 gramas e você vai fazer o produto e vai sobrar muito pouco, porque realmente sai muito. Como eu disse, vai ficar só uma parte, só uma porção, que é só a gordura. Então, muito do que você for tirar e desprezar vai fazer com que você precise de mais manteiga para poder ter como produto final um potinho de manteiga ghee. Gente, obrigado por assistirem o vídeo. Se você gostou, por favor, dá um likezinho aí, compartilha isso com quem você gosta, com quem você ama. É uma informação importante, ainda mais para entendermos que pode ser utilizado na gastronomia, como uma gordura que pode ser aquecida. É uma dúvida de muitas pessoas. Se você ainda não está inscrito na nossa lista VIP, abaixo do vídeo aqui tem um link de inscrição para você participar de um grupo de pessoas que recebe conteúdo VIP, conteúdo exclusivo do nosso canal, conteúdo sobre saúde. Gente, obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Namastê.